Glória a Deus. A paz do Senhor. Paz do Senhor para toda a igreja. Glória a Deus. Me sinto honrado em estar aqui. O Senhor me deu uma semana de bênção com a minha família, amém? E eu louvo o Senhor por isso. Eu agradeço o Senhor pela minha família. Mas eu agradeço o Senhor também pela tua vida, que não deixou de estar aqui. Você entendeu que não é o homem que faz a obra, mas sim aquele que vive e reina para todos sempre. E eu quero agradecer também o nosso pastor Edilson. Ele sempre, nós saímos, não estivemos aqui, mas esteve aqui esse tempo junto com os pastores e obreiros. E a obra continuou. Eu me desliguei um pouquinho daqui, porque eu sei que Deus, quando tem que fazer a obra, Ele faz. E eu louvo o Senhor pela tua vida, pastor. Muito obrigado. Eu agradeço o Senhor realmente por Deus ter te colocado do meu lado nessa obra, junto com essa igreja. Estava já com saudade de estar aqui adorando o Senhor. Não podia deixar de estar aqui nesse culto. Vamos ouvir a palavra? Eu estou com saudade de ouvir a palavra. Então você que pode colocar sobre os seus pés. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Toda vez que você não obedece que eu falo, não é porque o pastor está dizendo. Toda vez que você deixa de ouvir uma palavra que sai desse altar e você faz o contrário, você não obedece. Você não obedece. Então hoje, através desta palavra e pela autoridade e reverência a Deus e também reverência ao profeta que vai pregar, eu queria que você colocasse sobre os seus pés. Pastor, eu não posso ficar em pé. Tudo bem, mas se você pode, é sinal de honra. Então a partir de hoje, toda vez que alguém lhe pedir alguma coisa do altar, faça com honra. E o tema desse ano é fazer o quê? Fazer com? Então faça isso com excelência. Se você errou lá atrás, não erre mais. Nós vamos fazer e dar o nosso melhor nesse ano, porque esse ano essa igreja aqui, Deus vai fazer coisas novas. Estina suas mãos para cá, abençoa a vida do profeta. Deus, muito obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem ajudado o teu povo. Obrigado pelos louvores que foram entoados a teu nome. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que foram dadas nesse altar. Pai querido, agora eu estou aqui junto com o teu filho, com o teu ungido, que estará fazendo uso da tua palavra. O povo é teu, a palavra é tua, e que nesta noite haja uma manifestação da tua glória sobre a nossa vida. Pai, nós entendemos que quando a palavra é pregada, como diz a palavra, que ela vá e que ela produz o resultado para qual ela está sendo enviada. Que vidas venham a ser impactadas nesta noite através desta palavra, que almas venham a ser restauradas através da palavra, que vidas sejam nesta noite curadas pelo poder da palavra, que jovens e mulheres, homens, sejam nesta noite cheios pelo poder da palavra. E a tua igreja entende isso. Eu entrego o teu filho nas tuas mãos. Usa para as nossas vidas, no nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Pode tomar assento nessa noite, em nome de Jesus. Muito me alegro com mais essa oportunidade de estar expondo a palavra de Deus nessa igreja. Agradeço aos nossos pastores pela confiança. Gostaria de estar fazendo aqui também o agradecimento, a apresentação daqueles que estão colaborando conosco, nossos cooperadores nessa noite. Receba o abraço pastoral dessa igreja, receba o abraço da Igreja Comunidade Família da Fé. Está ali também meu irmão Rafael, com a sua esposa Vitória. Eles que me acompanharam aí desde o início da minha caminhada, juntamente ali com o Gabriel, e muito me alegro por estar com essa oportunidade. Tem mais alguém que nos visita nessa noite? Esse lado de cá? Tem essas duas senhoras aqui. Lá atrás
Faz assim, primo, pra mim. Tá ali o meu primo, que me viu, aquele ali me viu nos meus primeiros passos na fé, aquele ali me viu na barriga da minha mãe. E eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida da Rita também, que estão aqui conosco nessa noite, em nome de Jesus. Mais alguém? Tem não? Aqui tem uma senhora ali entre a missionária Maria e essa outra irmã. Sejam muito bem-vindos, tá? Cadê? Ali, ó, família do pastor, do irmão Rodrigo, né? Glória a Deus, sejam muito bem-vindos a esta casa. Você está na casa do Senhor, é aquele lugar de você ficar à vontade. Aleluia. E nessa noite eu tenho uma palavra para a sua vida. E este alimento que Deus colocou em minhas mãos para te entregar, ele vem para te fortalecer, para te renovar. Aleluia. Porque nós desde o início desse culto temos ouvido falar que Jesus está presente neste lugar. O Evangelho de Mateus, no seu capítulo 18, versículo 20, vai dizer que onde estiverem 2 ou 3 reunidos por causa do meu nome, ali eu estarei presente. Então quem está reunido por causa do nome dele, começa a dar glória nessa noite. Começa a glorificar o nome dele nesta noite, porque ele já está aqui neste lugar. E ele está nesse lugar não é porque eu estou com o microfone na mão, não. Ele está nesse lugar porque ele veio atender, ele veio ouvir a sua adoração e receber o teu culto nesta noite. E a palavra também vai nos ensinar que aonde Jesus está, algo diferente tem que acontecer. Enquanto você está adorando, algo diferente está acontecendo lá na sua casa. Enquanto você está adorando, algo diferente está acontecendo lá no seu emprego. Enquanto você está adorando, Deus está tirando toda a raiz de amargura de dentro do teu coração. Então nessa noite somente adore a Ele. Adore a Ele, pois Ele está neste lugar. Aleluia. Primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, seu capítulo de número 11, verso 26. E nessa noite eu gostaria de frisar muito a parte B desse versículo. Você pode ler juntamente comigo nessa noite? Vamos acompanhar aqui pelo nosso telão. 1, 2, 3. Porque todas as vezes aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Então nós estamos diante de uma palavra a qual o apóstolo Paulo ele vai fazer menção de uma cerimônia que é a Santa Ceia, a qual o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu na noite em que foi traído, no Evangelho segundo escreveu Mateus, o seu capítulo de número 26. Então logo depois da refeição da Páscoa, Jesus, ele institui a ceia. E aquele momento foi feito para que o seu sacrifício, ou aquilo que Jesus ainda viesse a passar, viesse a ser lembrado até os dias de hoje. E como o apóstolo Paulo diz, que nós devemos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E somente a parte B desse versículo, ela diz que nós devemos anunciar a morte do Senhor, irmã Cristo. E isso vai envolver propósito, chamada, vocação espiritual, vai falar sobre uma vida de intimidade com Deus. Então,
enquanto você anuncia a morte do Senhor, seja fazendo aquilo que o Senhor colocou em suas mãos para fazer, você deve fazer isso até que Ele venha. Glória a Deus. Então a Santa Ceia, ela é um momento de perdão, porque apesar de marcar uma noite em que Jesus passou por uma traição na sua vida, a Santa Ceia, ela é um momento de perdão, e é também um momento de fortalecimento. Ela marca também a comunhão com a igreja e com Cristo, porque nós, a partir do momento em que nós participamos da Santa Ceia, nós nos tornamos participantes do corpo e do sangue do Senhor. Aleluia. Então é um momento de renovação de aliança, é um momento de lembrar a morte de Cristo. E lembrar a morte de Cristo significa também lembrar da sua vida, lembrar da ressurreição e também ser um imitador de Cristo, conforme o apóstolo Paulo escreveu na primeira epístola aos Coríntios, no seu capítulo número 11, verso 1. Então, anunciar a morte do Senhor vai requerer de nós uma perseverança, uma continuidade. Aleluia. Então, nos dias atuais, nós temos visto muitas pessoas dentro da igreja desanimadas, enfraquecidas, e com isso já não conseguem mais cumprir o propósito ao qual o Senhor confiou nas suas mãos. Mas a ordem é que eu tenho que anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então, até que Ele venha, eu preciso agir com perseverança. Até que Ele venha, eu tenho que dar continuidade ao meu propósito. Até que Ele venha, eu tenho que permanecer fiel. Porque a palavra de Deus vai dizer que aquele que persevera até o fim, esse será salvo. 1 Coríntios 15, versículo 58, bastante conhecido no nosso meio, vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e também constantes, sempre abundante na obra do Senhor. E a parte B desse versículo, ele nos traz o cumprimento de uma promessa, porque ela vai dizer que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Isso significa que o homem pode não te dar a recompensa esperada por aquilo que você está fazendo na obra de Deus. O seu ministério talvez não seja reconhecido pelo homem, mas há uma promessa, há um galardão a ser entregado em sua vida. Mas você tem que continuar, você tem que perseverar. Glória a Deus. Então a vida com Deus, ela é uma vida de continuidade, uma vida de constância, uma vida de abundância na obra. Nós não podemos fazer a obra de qualquer maneira, ou estar morno, como alguém que faz algo sem importância. Porque essa mesma palavra diz que quando nós fizermos algo para alguém, nós devemos pensar, colocar em nosso coração, que eu não estou fazendo para o Samuel, eu estou fazendo para Deus, e por causa disso eu vou dar o meu melhor. Então, quando o Alexander está ali tocando o seu violão, ele não está ali inserindo aquelas notas, estudando para impressionar você que está aí na igreja. Ele está ali dedilhando aquele violão porque ele sabe que a adoração que ele está gerando aqui naquele lugar vai chegar até o céu. E quando essa adoração chega até o céu, o poder do Senhor desce sobre a vida dele. E através daquele instrumento, pessoas estão sendo renovadas. Então é por isso que eu tenho que fazer o melhor. Eu tenho que buscar com continuidade. Então o meu propósito é anunciar a morte do Senhor até que Ele venha.
Então até que Ele venha, eu tenho que dar o meu melhor. Até que Ele venha, eu tenho que fazer para o Senhor, não importando com aquilo que vão pensar, falar ou inventar acerca de mim. Mas a minha consciência tem que estar limpa, de que todas as vezes que eu deito a minha cabeça no travesseiro dentro do meu quarto, ou quando eu dobro os meus joelhos, o meu coração ele tem que estar ciente do que eu estou oferecendo o meu melhor. Quando eu venho para a igreja, eu ofereço o meu melhor. Quando eu entro pelos portões do templo, eu venho para oferecer o meu melhor. E o meu melhor muitas das vezes vai gerar incômodo para aquele que está no meu lado, mas eu não me importo com isso. Eu não estou aqui para receber aplausos, tapinha na costa de ninguém. Eu vim aqui para adorar aquele que é digno. Eu vim aqui para adorar aquele que é digno. Porque esta palavra diz que até que Ele venha, eu tenho que ser fiel. Eu tenho que ser perseverante. Então a vida com Deus era uma vida de firmeza. Como aquela casa que foi construída sobre a rocha. Vem o vento, a tempestade, vem as mentiras, as intrigas, vem o tempo da escassez, mas nada é capaz de abalar a estrutura daquele que está firmado em Deus. Então, se você está firmado na rocha, tenha certeza que não existem circunstâncias neste mundo que possam te derrubar, que possam tirar da tua mão aquilo que Deus já decretou. Se Deus decretou a bênção sobre a sua casa, não tem diabo que tire. Se Deus já decretou um novo tempo sobre a sua vida, sobre a sua família, não tem Satanás que arranque. Porque aquele que prometeu, Ele é fiel. O meu Deus é fiel para cumprir. Não importa se vai passar 10 anos, 20, 30, 40. Mas a minha fé, ela tem que estar firmada como a fé de Caleb. Que quando chegou o tempo dele viver a promessa, ele disse que a força dele ainda era como a de um jovem. E isso é um exemplo de alguém que mantém uma fé firme, que mantém um propósito firme. Aleluia. E esta palavra também vai nos dizer que nós devemos ser constantes. Devemos ter uma vida de constância. Não importa se você está caminhando um passo atrás do outro, devagarzinho. Mas constância não é somente aquilo que você faz com força. Porque a palavra também vai nos ensinar que ainda que nós estejamos fracos, ainda que nós estejamos sem ânimo, o Senhor Ele está nos observando. Porque Deus chega para Josué no seu capítulo de número 1, versículo 9, e diz para ele: Josué, eu sou contigo, mas eu vou pedir de você 2 coisas, 3, na verdade. Seja forte, corajoso e não temas. Então aquilo que Deus entregou na tua mão, o Senhor requer de você algo também. Então hoje o Senhor Ele está pedindo que você seja forte, para que você venha continuar anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Então hoje o Senhor está pedindo que você seja corajoso, para que você venha anunciar a morte do Senhor,
até que ele venha. Então, como nós cantamos aqui nessa noite, não há tempestade, não há vento forte que abale a fé daquele que está firmado, que tem a sua confiança firmada em Deus, Gustavo. Então, a vida com Deus, ela é uma vida de firmeza, de constância, de abundância. Então, quando nós agimos desta maneira, quando eu tenho uma vida firme, constante, abundante, eu tenho que saber, eu tenho que ter dentro do meu coração que aquilo que eu faço para o Senhor não é em vão. Porque esta palavra diz que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Aquilo que você faz para o homem pode até ser em vão. Aquilo que você faz para o teu patrão esperando receber uma recompensa, um aumento, pode até ser frustrado. Mas aquilo que você faz para Deus pode não vir no tempo que você está pensando que vai chegar. Mas quando vier, se prepare, irmão. Quando chegar o tempo, se prepare. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de honra. Deus, ele ama honrar aqueles que são obedientes, aquelas pessoas que têm um propósito firme, aquelas pessoas que têm uma vida de continuidade. Porque a vida com Deus, ela é comparada como uma corrida. E na corrida não adianta eu ficar tentando focar naquele que está atrás de mim, e nem olhar para aquele que está na minha frente. Eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que dar o meu melhor para o Senhor. Aleluia. Então, a Bíblia nos mostra homens que tiveram uma vida de perseverança. Daniel, seu capítulo de número 6, verso 10, é um ensinamento para nós, cristãos dos dias atuais. Esta palavra, ela vai nos dizer, antes de chegar no verso 10, que Daniel, ele tinha um propósito de oração muito firme, irmã Cris. E ele orava constantemente. E aqueles homens usados pelo inimigo tentaram amedrontar Daniel. E o versículo 10, quando aquele edito estava assinado, Daniel, ele não entra em desespero. Daniel, ele não recorre ao medo ou à força do seu braço, porque ele sabia que mesmo se o fim daquele caminho fosse a morte, ele teria que continuar anunciando a morte do Senhor. Ele sabia que ele teria que cumprir com o seu chamado. Então toda aquela covardia foi montada para tentar travar Daniel. E mesmo ele orando, mesmo ele tendo um propósito de oração firme, acontece no versículo 10, que quando ele soube que aquilo estava assinado, aparentemente na terra, concretado, ele nos ensina um lugar de escape. Eu não sei qual é a maneira que você entrou aqui hoje nessa noite.
Eu não sei se algo de repente foi decretado pelo homem para tentar travar os teus planos. Mas Daniel, ele nos ensina que o lugar de oração, ele tem a capacidade de destravar ou de anular qualquer assinatura humana. Então aquilo que o homem decretou para tentar te parar, aquilo que o homem decretou para tentar te impedir, aleluia, o poder da oração pode mudar o cenário. Porque o poder da oração, ele pode mudar o cenário da sua vida. O poder de Deus, de que quando você entra no teu quarto, dobra os teus joelhos, ou talvez o seu tempo seja no caminho da condução para o seu trabalho, lavando a louça, mas você entrega na mão do Senhor. Isso tem um poder tremendo. Aleluia. Então Daniel, ele orava, e quando a situação apertou, ele continuou orando. Que muitas das vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque nós não temos um propósito de constância. Nós não temos um propósito firme. Muitas das vezes você levanta uma campanha de oração na tua família e de repente o inimigo começa a se levantar, e ao invés de você dar continuidade, você para, você desiste de orar. Mas a palavra ela vai nos dizer que nós devemos orar em todo o tempo. Nós devemos orar no tempo da bonança. Nós devemos orar no tempo da riqueza. Nós devemos orar no tempo da saúde. Mas as nossas orações são mais intensificadas ainda no tempo da doença. As nossas orações são mais intensificadas ainda no tempo da escassez, no tempo da perseguição. E Daniel, ele foi perseverante. Aleluia. Glória a Deus. E a perseverança de Daniel, assim como eu já falei, ela mudou todo aquele cenário. Glória a Deus. Aleluia. Porque aqueles homens tentaram derrubar Daniel. E quando Daniel ele entra naquela cova, ele entra confiante que se ele viesse a morrer, ele estaria cumprindo aquilo que Deus colocou na mão dele. Mas a palavra ela também vai nos dizer que ainda não era o tempo do Senhor recolher a Daniel. Então Daniel é colocado naquela cova, e aqueles homens talvez riram naquele momento. Nós podemos conjecturar assim, dizendo: nós vencemos. Nós vencemos porque as orações de Daniel, elas não fizeram efeito algum. Aqueles homens invejosos. Mas a palavra vai dizer: então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, porque o rei ele tinha um carinho muito grande por Daniel. E ele não deixou trazer à sua presença nenhum instrumento de música, para que viesse lhe dar alegria. E aquele rei ele fica
sem dormir. Então pela manhã, romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. A cova, para aqueles homens, era um lugar de morte. Para aqueles homens era um lugar do fim do chamado de Daniel. Mas Deus usou aquela situação para que o nome dele fosse exaltado naquele lugar. Assim como ele está, aleluia, aqui neste lugar, para transformar o cenário da tua vida. Então, chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Porque o rei talvez tivesse uma esperança dentro do teu coração de encontrar Daniel com vida. Mas quando ele olhou o cenário, quando ele olhou o lugar, ele foi tomado de uma tamanha tristeza. Então a palavra diz que ele chamou a Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, através, aleluia, de uma vida de propósito, Daniel fez com que o nome do Senhor fosse exaltado através da vida daquele rei. Aí ele faz um seguinte questionamento: dá-se-aí o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, será que as pessoas que estão ao teu redor sabe que você é um servo contínuo do Senhor? E ele continua: tenha podido livrar-te, aleluia, dos leões? Então Daniel, ele responde, glória a Deus: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo. Ele está enviando lá na sua casa também. E olha só o que ele fez, aleluia, ele enviou o anjo e fechou a boca do leão. Então, aleluia, para que não me viessem dano, porque foi achada em mim inocência diante de Deus. O homem pode te acusar, o adversário pode te acusar, mas o Senhor, ele esquadrinha o teu coração e ele sabe aquilo que está dentro de você. A tua família pode não acreditar no propósito de Deus para a tua vida, mas Deus conhece a tua perseverança, Deus conhece a tua firmeza, aleluia. E ele continua dizendo também contra ti: ó rei, não cometi delito algum. Então Daniel, ele era um homem justificado, inocentado. Então o rei ficou alegre e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque ele confiou em Deus. Então muitas das vezes o Senhor pode te permitir entrar na cova, mas se ele entrar contigo, o leão não te pega. Muitas das vezes o Senhor pode te permitir passar pela fornalha, mas se ele entrar contigo, nem cheiro de fumaça vai passar pela tua roupa. E olha o que aconteceu, porque Daniel confiou no Senhor. Então o momento da prova, o momento da tribulação, o momento da perversidade, o momento da covardia, é onde você tem que demonstrar sua confiança em Deus. Quando todos tentam te desanimar, quando todos tentam te parar, aleluia, é aí que a sua confiança em Deus é demonstrada. Então aconteceu o seguinte: o rei achou Daniel vivo. Ele ordena o seguinte:
Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e os leões já se apoderaram deles, e lhe esmigalharam os ossos. Isso nos mostra o poder de Deus. O poder de Deus sobre aqueles animais, sobre os leões. O poder de Deus sobre o fogo. O poder de Deus sobre a tempestade. Então, o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam, aleluia, o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, Ele salva. Você crê nisso? Ele livra, Ele salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. E Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Então aquele rei que antes não conhecia o Senhor, ele mesmo declara com seus próprios lábios que o reino de Deus, ele permanece para sempre. Sempre, sempre, sempre. Ele é um Deus vivo, e o seu reino jamais será destruído. E quando ele faz sinais e maravilhas, ele começa no céu. Aleluia. E os sinais e maravilhas que ele faz, vem aqui na terra. Mas para isso você tem que ter confiança em Deus. Aleluia. Hebreus 11, 6. Ele vai nos ensinar algo. O seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se agradou de Daniel naquela cova, porque Daniel tinha fé. Deus se agradou de Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha, porque eles tiveram fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E tem mais. Eu me aproximo com o Senhor com fé. A fé, ela é a certeza daquilo que eu espero, e é a convicção daquilo que eu não vejo. A fé, ela é uma contínua crença em Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. E o Senhor está neste lugar. Oh Deus, aqui está o teu povo, Pai. Então é necessário que eu creia que Ele existe, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, mesmo quando você não tem como enxergar, há uma palavra que diz que nosso Senhor, Ele é galardoador.
Ele tem galardão para a sua vida, irmão. Ele tem uma coroa para colocar na sua cabeça naquele grande dia. Mas para isso, não importa se vão te jogar na cova, não importa se vão te jogar na fornalha, não importa se vão te jogar no poço, você tem que continuar exercendo o chamado de Deus na sua vida. Você tem que ter fé que aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos, Ele está te dando força, graça. E eu sei que muitas das vezes a situação pode não estar fácil, pode estar difícil, Cleito, passar naquela prova aos olhos humanos. Aleluia. Mas o Senhor, se você continuar com fé, Ele já te vê lá na frente sendo aprovado, sendo empossado naquele cargo que você está almejando, com aquela habilitação na tua mão, com aquela chave daquela casa que você tanto almeja, com aquele emprego dos sonhos. Mas aí você vai me perguntar, pastor, isso aí é o principal do evangelho? Não. Mas quando você tem uma vida de fidelidade com Deus, quando você mantém uma vida de constância nos propósitos, aleluia, você pode dar glória que Ele está na casa. Quando você tem uma vida submissa, em obediência, o Senhor, Ele te honra. Porque a palavra vai dizer que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem sequer jamais penetrou no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você ama a Deus, se você obedece a palavra dEle, saiba que Ele tem para a sua vida o melhor. Ele não tem pouca coisa, não. Os projetos que Deus tem para a sua vida são os melhores. E eu não estou aqui pregando teologia da prosperidade, não. Estou aqui falando da palavra. Porque quando eu sou fiel, quando eu sou obediente, quando eu mantenho um propósito firme. Daniel entrou naquela cova de um jeito e saiu dali honrado. E talvez você tenha entrado nessa prova pensando: meu Deus, aonde é que eu vou parar? Mas há um caminho de honra para a tua vida nessa noite. Há um caminho de força para a tua vida nessa noite. Há um propósito de Deus para a sua vida nessa noite. E o Senhor, Ele está te fortalecendo. Você não pode aceitar vir até a casa de Deus e voltar para sua casa da mesma maneira. Porque aqui o Senhor, Ele tem alimento para a sua vida. E a Bíblia nos ensina que todas as vezes que nós temos um encontro com Deus, algo diferente tem que acontecer. E nessa noite o Senhor está movendo áreas que aos teus olhos pareciam impossível. Aleluia. Deus, a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que Elias, ele era um homem ousado e muito usado por Deus. Porém, o momento de seu ministério acabou sendo atacado por um esfriamento.
Devido a tamanha perseguição e ameaça e um sentimento de abandono, ele acabou desejando a morte. E mesmo após sucessivas situações que mostraram o quanto ele era usado por Deus. E vamos lá, os feitos realizados por Deus através de Elias. 1 Reis, capítulo 18, versículo 24. Ele desafia os profetas de Baal e vence, provando que só o Senhor Jeová é o verdadeiro Deus. 1 Reis 18, 40. Ele mata os profetas de Baal. 1 Reis 17, 1. Profetiza seca sobre a terra. E o que me chama a atenção era a tamanha ousadia de Elias, que nessa situação ele diz que sobre a minha palavra não vai chover. Ele era um homem tão íntimo, tão próximo de Deus, missionário Márcio, que Deus colocou no coração dele uma tamanha ousadia, que ele chega ao ponto de dizer isso. Então no 17:1 ele ora e acontece a seca. 18:42 Deus traz chuva sobre a terra. E quando Elias está sendo perseguido, presbítero Zé Paulo, a palavra 1 Reis 18:46 vai dizer, o senhor que gosta de correr, que ele corre mais rápido do que os carros de Acabe. E alguns estudiosos vão nos dizer que essa corrida mais rápida foi cerca por 27 quilômetros. É fácil correr 27 quilômetros? Aleluia. Mas a palavra ela vai nos ensinar que sobre ele estava uma força sobrenatural. Então Deus ele realiza o impossível quando ele começa a agir com o sobrenatural sobre a sua vida. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite igual Elias, depressivo, triste, pensando em parar, achando que já não tem mais jeito. Aleluia. Talvez você já tenha vivido coisas extraordinárias com Deus, como Elias tinha vivido. Mas ele foi ameaçado por Jezabel. Jezabel manda um recado através de seus mensageiros para Elias, e ela diz o seguinte, pastor Gelson: que os deuses façam de mim o que quiser, se amanhã a esta hora eu não tiver acabado com a sua vida. E Elias ele entra num temor profundo. Ele se esconde. Ele entra numa tamanha depressão que ele acaba esquecendo daquilo que ele tinha vivido, da força sobrenatural que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Talvez se Elias fosse lembrar de Davi, quando ele iniciou contra o gigante Golias, ele teria falado a mesma coisa: ei Jezabel, tu vem contra mim com lanças, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Deus vivo. E para finalizar, hoje Deus ele está te tirando deste buraco. Deus está te tirando desta cova. Deus está te tirando dessa depressão profunda, desse lugar de tristeza, sem sonhos, sem esperança, e está colocando sobre a sua vida, eu profetizo hoje, um novo tempo há de chegar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus sonhos.
Aleluia. É um novo tempo de Deus sobre o teu ministério. Aleluia. É um novo tempo de Deus sobre os teus sonhos. Há um tempo novo. Há uma nova manhã. O teu choro pode ter durado uma noite, um mês, 20 anos. Mas hoje, nesta noite, a alegria chegou. Jesus está presente neste lugar e Ele quer mudar o teu cenário. Novos sonhos, novas realizações. Oh, aleluia. Novos sonhos, novas realizações. Eu profetizo hoje sobre a sua vida. Oh, aleluia. Novos planos. Tem nova conquista chegando no teu lar. Preparou. Que família. Você que está necessitando de uma nova estrutura nessa noite e necessita refazer a tua aliança com Deus, ou reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da tua vida, vem aqui na frente. Há um novo tempo, irmão, novas promessas. Existe alguém nesse lugar que quer começar uma nova vida com Deus, com novos planos, novos sonhos,
novas realizações, novos projetos. Que o Senhor possa te renovar, irmão. Que o Senhor possa fazer reacender dentro de você a chama do Espírito Santo. O Senhor não quer te ver parar. Ele não te chamou para te ver parar. Até que Ele venha, continue anunciando, continue exercendo. Glória a Deus. Aleluia. Nesse momento, aleluia. 1 Coríntios 11, 23. Sem perca de tempo. Soberano Deus, eterno Pai, graça nós te damos nessa noite, ó Deus bendito, porque Tu nos escolhestes, Pai, para fazer a Tua obra, Deus. E nessa noite, Pai, como ordenança Tua, Deus, nós trazemos a memória, nós fazemos menção, Senhor, daquele sacrifício naquela cruz, Senhor. E aqui está, Senhor, ó Pai, esse suco de uva, Deus, que simboliza, Pai, o Teu sangue, Deus. Pai, eu venho pedir, Deus, que aqueles, Senhor, que venham participar desse momento, Deus, eles sejam renovados, Pai. Eles sejam fortalecidos, Senhor, pelo sangue da nova aliança, Pai. Ó Deus, aqui também está, Senhor, este pão que simboliza o Teu corpo, Pai. Ó Deus, e quando nós, Senhor, ingerirmos, ó Deus, esse pão, Senhor, que nós possamos receber do Senhor, Pai, a força, Deus, o renovo, Pai, para continuarmos, ó Deus, a nossa caminhada, Deus. E nós consagramos, ó Deus, esses elementos, Pai, em Tuas mãos, Deus. Podem servir em nome de Jesus.